Pessoal, então bom dia, alunos, bom dia, amigos. Respondendo esse vídeo, respondendo a um pedido de um vídeo sobre Louis Althusser. Então, eu também vou responder uma pergunta do Rafael Freitas, que perguntou por que o Sartre não se entendeu com Lukács. Então, vou responder rapidamente. Eu pretendo voltar a isso posteriormente. Althusser, Sartre e Lukács são contemporâneos, mas eles não têm um diálogo muito profícuo, não. Tem um registro no História do Estruturalismo, que é um livro que eu uso, do François Doss, da editora Ensaio, que registra que houve um debate entre Sartre e Althusser e os alunos da Rue de l'Ulm, né, a Rua de Ulm, a Rua do Olmo, né, onde vários deles estudaram, quase todos, né? Lá em Paris, nesse debate, Althusser se saiu melhor. Althusser era professor dessa área de estudo sobre a ciência, de filosofia da ciência, que é a epistemologia. Então, ele era um cara bastante rigoroso, né? Um epistemólogo. Muito bom em questões sobre método e teoria. Muito rigoroso. Dessa tradição francesa, que remete lá a Descartes e tal. Então, o Sartre, ele foi um heideggeriano. Nos anos 30 e vários momentos ele recusou o marxismo. Então ele estudou a fenomenologia com base no Husserl, Edmund Husserl, né, que é um tcheco que fez carreira na Alemanha, e no Martin Heidegger, que deu aula em Freiburg. Então Sartre estudou com o Heidegger em Freiburg, se não me engano. Ele esteve na Alemanha nos anos 30. E escreveu Ser e o Nada, bem em relação com o Ser e Tempo, e consagrou-se como um continuador da filosofia heideggeriana. Nos anos 40, final dos anos 40, com a libertação, 44, 45, Sartre entra no Partido Comunista. Escreve textos influenciados pelo marxismo. Então, tentando conciliar a sua tradição heideggeriana, que é crítica ao marxismo, é totalmente contrária ao marxismo, com o marxismo, e não se deu tão bem, acabou escrevendo a Crítica à Razão Dialética, quer dizer, antes dele fazer um balanço bom em relação a uma autocrítica, ele já partiu para a crítica da razão dialética. Então, no final da vida, ele estava fazendo a crítica literária do Flaubert, apoiando os maoístas, mas ele não incluiu elementos maoístas no seu pensamento, não. Eu suponho que o Sartre continuou nesse impasse, nessa confluência entre as duas tradições, entre Heidegger e Marx, não é? No final da vida, ele faz uma muito dura autocrítica. A Simone, quando lê a entrevista, até chora. O secretário que fez essa entrevista lá em 1980, é um cara, depois os sartreanos renegaram, não é? Parece que é o Denis Lévy. Não sei se é o Bernard-Henri Lévy, que é o filósofo famoso, tem que pesquisar. Parece que é Bernard Lévy. Nessa entrevista ele assume que leu Nietzsche, porque o Raymond Aron falou nisso, ele nunca nem tinha falado em Nietzsche até então, 1980, que o Aron ficava dedurando que ele lia Nietzsche. Sartre nunca falou de Nietzsche, assim, muito raramente. Então, o Lukács falou, olha, a fenomenologia, ele pegou do Idanov, do crítico ligado ao Stalin, essa frase, e repetiu. O Lukács falou, a fenomenologia, que é que o Sartre segue, é o meio caminho entre o materialismo e o idealismo. Então, você fazer uma análise fenomenológica, o que ela resulta em cultura, seria você querer olhar o outro lado, como no jornalismo. Você equilibrar, você faz uma crítica à direita e você equilibra com a esquerda, olhando um outro lado. Mais ou menos como numa entrevista, como matéria, você pede para o outro lado responder, para equilibrar. A fenomenologia teria essa tendência a ficar no centro. Então é essa a crítica que o Lukács faz. Sartre está no centro. Está entre o materialismo e o idealismo, entre a ciência e a religião, está em cima do muro entre Heidegger e Marx. É por aí que o Lukács
ataca Sartre, Sartre responde, né? Mas não me parece objetivamente dar uma resposta clara para isso, não. Então, prosseguindo aqui, Althusser mesmo, ele defende Stalin, ele ficou numa posição bem singular. Então, ele tem uma obra de professor, epistemólogo, mas ele era uma pessoa que tinha graves problemas de cabeça, transtornos psíquicos, então ele era bem recluso, relacionava-se com poucas pessoas. Então, era amigo de Lacan, Foucault, dessa geração aí do dito estruturalismo, mas ele nunca incorporou esse clichê, assim, esse rótulo, não. O diálogo dele era com Canguilhem, com Lacan, com a psicanálise, por um lado, né? Canguilhem é um historiador da saúde, história do hospital, essas coisas que ele faz. E ele gosta também de Bachelard, por conta de onde ele tira o termo coupure, que é o corte epistemológico. Então, o Althusser, ele acredita que o Stalin é um leninista, ele defende o Stalin e prossegue até o final da vida no partido. Ele rebate as críticas ao Stalin e fala que o conceito de culto da personalidade não é um conceito marxista, aquilo não explica nada, aquele conceito que lança ali o Khrushchev. E ele fala que essas críticas do Trotsky, essas críticas do Khrushchev são críticas de direita. A melhor crítica ao Stalin é a Revolução Cultural de Mao. Dito isso, ele fica em alta com os maoístas, mas ele decide não sair do Partido Comunista até o final. Então ele fica no PCF, escrevendo no jornal L'Humanité. E Raymond Aron, por exemplo, é um grande, violento crítico de Althusser, mas Althusser está nem aí para ele. Na autobiografia que ele escreve, depois da tragédia que foi ele ter assassinado a mulher, né? Ele fala que não liga para o que o Raymond Aron fala dele, não. Raymond Aron fala de que ele foi de uma sagrada família a outra, porque o Althusser foi um jovem católico que ele ia ele participava da juventude católica, esse tipo de coisa. Na época ela era bem direitosa. Ele lia Santa Teresa d'Ávila, ele tinha os erros dela, ele nunca fez uma longa exposição sobre essa questão da fé católica em sua formação, que eu me lembre, não, tá? Acho que apenas na autobiografia, mas ele não se demora sobre isso. Então, Althusser acredita que o jovem Marx, aí ele busca resolver um problema. A gente sabe que o jovem Marx era um hegeliano de esquerda. Então ele aponta que no jovem Marx a sobrevivência de Hegel e de Feuerbach. E ele chama isso de lixo humanista. Então ele se diz anti-humanista nesse sentido, de que ele é um adepto do Marx Maduro, e o Marx Maduro é o Capital, né? Ele vai fazer o livro Ler o Capital, e mesmo o manifesto seria um texto ainda do jovem Marx. Agora, ele é contra essa leitura estilo que o Chazin faz, que é José Paulo Neto, que liga muito Marx com Hegel. Ele ressalta que Marx faz uma crítica e é contra Hegel em muitos pontos, contra o idealismo alemão. Para o Althusser, elaborar a teoria é luta de classes, dentre outras considerações, sabe? Então, o Althusser fala, olha, a partir de um certo momento, parece-me que no ano de 1852, o Marx passa a fazer a ciência da história. E a ciência da história também implica em fazer uma ciência dos modos de produção, que é o que está lá em O Capital. Entendeu? Então, ele tem um texto dele que chama Hegel, parece que é Hegel antes de... que não está traduzido em português. Lenin antes de Hegel, uma coisa assim. É que ele observa que o Lenin fala essa frase que o José Paulo Neto fala de forma bombástica aí nos cursos, né? Que é preciso ler a lógica do Hegel para entender o Capital, mas o próprio Lenin
opinou sobre Marx e Hegel, sobre o Capital, de forma bem correta, antes de ler o Hegel, que é um paradoxo muito curioso, né? Então, olha, pediram para falar sobre Zizek e sobre Badiou, e o tal do neomaterialismo também. Mas esses, olha, o que eu vi desses é que eles debatem um conceito muito interessante do Althusser, ideologia. Althusser fala desse conceito nos aparelhos ideológicos do Estado, né? Que ele considera a escola uma reprodutora da ideologia da burguesia, inclusive a instância, o momento ali que mais se reproduz, mais fortemente se reproduz na sociedade, a ideologia da burguesia, um aparelho ideológico fundamental seria a escola. Não é? Então, para ele, tem esse texto que ele acredita que a escola reproduz a ideologia da burguesia, que é uma posição que polemiza com quem acredita na possibilidade que a escola transforma a sociedade. Para ele, ele é adepto do reprodutivismo, que a escola reproduz a ideologia burguesa. Agora, então, eu indico os textos do Luiz Eduardo Mota, do professor, e estão aí os cursos da UFJS, aprofunda esses conceitos. O Luiz Eduardo Mota fala no vídeo dele. Então, agradeço demais ao professor e ao pessoal do grupo do Facebook Rede Althusseriana. Estou me baseando no que foi debatido lá para falar aqui. Estou me baseando no História do Estruturalismo do François Dossi, no livro Décio Sais, da História do Marxismo no Brasil, e principalmente também no que os amigos ali, Felipe Meloni, falaram no grupo do Facebook Rede Althusseriana. Quem quiser saber mais sobre o Althusser, por favor, entre lá e veja os cursos do professor Luiz Mota. O curso que ele deu para o JS aí no YouTube. Excelentes cursos. Então, Luiz explica. Ideologia para Althusser não é só aquela falsa consciência. A ideologia, ela está mais próxima de ser algo que organiza sua mente, então, e te dá uma identidade. Com a ideologia você organiza o real na sua mente. Então, por exemplo, um time de futebol, para quem você torce, eu ser cruzeirense seria parte da minha ideologia. Entendeu? Então, se afasta dessa ideia da falsa consciência, que é o que ficou para nós, uma ideia falsa, não é? Que é o que ficou aí no senso comum, circulando. Bom, eu creio que em um outro vídeo eu falei que existem pelo menos 3 conceitos de ideologia. Um seriam crenças, ideias falsas, não é? Que ficou um pouco de ideologia alemã, ficou para o senso comum, né? Assim, para uma visão mais simplificada do marxismo. No segundo, nós temos o conceito do Wright Miles, que é ideologia, são ideias que organizam e dão concretude ao real. Então, o Althusser está mais próximo desse conceito do Wright Miles, mas ele vai bem além. Então, a terceira está no Gonzalo, por exemplo, que existe ideologia, mas ideologia proletária também existe, ideologia científica. Isso também o professor Luiz Mota fala, o Althusser pontua isso, avança nesse sentido. Existe ideologia científica e proletária. O Gonzalo está de acordo com o Althusser e com o professor Luiz Mota nesse ponto. Tudo bem? Olha, então sobre Badiou e Zizek, eles estão formando um grupo, sabe? Esse pessoal. O Badiou está até junto com o Rancière lá, que é um grande crítico. Eles estão dando palestras nos mesmos colóquios. Zizek, como figura de proa, né, mais importante. Estrela, né? Elvis da teoria cultural. E junto com ele está o Alain Badiou e o Jacques Rancière e outros menos votados, menos pop, digamos assim. Agora, Zizek, que é a figura mais importante, tem uma postura que é a seguinte. Aí eu queria problematizar, por isso que eu não vou falar agora sobre isso, tem que pesquisar mais. Para o Zizek, embora ele fale em ideologia e aproveite a psicologia, que também o Althusser parece vai por esse lado, né? Porque se fala em falsa consciência, o assunto da
psicologia é a mente, a consciência, o ego e tal. Aí entrou no campo dele. É por aí que ele entra. Mas o Zizek acredita que as experiências do socialismo real foram todas uma catástrofe. Aí já tem um problema bastante sério. Porque para que você vai fazer um colóquio sobre a ideia do comunismo se na prática é tudo desastre? E aí eles misturam, me parece que ele e os outros também, Badiou, nessa história do neomaterialismo, Rancière, eles misturam Lacan, o pós-estruturalismo em geral, Zizek, Heidegger, nessas considerações, e deixam bem claro que é tudo teórico, né? Que a prática do socialismo real é desastre. É bem complicado uma posição dessa. E o Zizek, na guerra cultural, ele é conservador. Ele apresenta posições como devemos recuar ao pai autoritário. Eu vi isso, ele falar isso. Então ele se apega a frases um pouco, eu acho, liberais do Lacan sobre Maia de 68, né? O Lacan foi incomodado ali pelos estudantes, tem um vídeo dos anarquistas situacionistas avacalhando a aula do Lacan. Então ele falou, né, esses estudantes buscam um pai severo e eles estão contra a ordem aí, eles querem criar uma nova tirania. Derrubando essa ordem atual vai vir uma nova tirania. Também um pressuposto liberal muito brandido contra a esquerda, né? Então, dessas considerações que eu considero um pouco patriarcais do Lacan, o Zizek solta frases aí nos meios de comunicação de massa falando que ele prefere o pai autoritário porque é mais honesto. O pai proibindo tudo, você transgride e goza, mas o pai permissivo, pós-moderno, é avacalhativo e cria o transtorno, cria a falha do desejo e tal. Então, é uma psicologização da ideologia, ele psicologiza a ideologia, ele acha, você aponta para ele uma explicação racional, ele quer buscar ali o irracional. Também tive experiências com ele no próprio Twitter, que eu apontei essas questões e outras aí, de uma maneira um pouco rude também, e ele falou, não, esse avatar seu, que era um avatar do Stalin, é uma imagem, essa máscara que você coloca é a imagem do seu pai. Ele parece acreditar que Stalin era um autoritário, ou era uma figura de um pai autoritário. Eu não acredito nisso. Que realmente Stalin tenha sido um governante autoritário. E o próprio presidente Truman, eu falei isso em outro vídeo, diz isso, que para resolver as coisas com o tio Stalin, o tio Joe, tio José Stalin, tinha que resolver, mas depois voltar atrás, porque o Stalin era o prisioneiro do Comitê Central, quer dizer, tinha menos poder que o presidente americano. Então, dizem que parece acreditar mesmo no stalinismo, que Stalin não é leninista. E esse grupo do que tem o Badiou e o Rancière, Badiou fala tem materialismo histórico, materialismo dialético, tema muito bom, né? Aí nos colóquios da ideia do comunismo, mas se a ideia do comunismo em prática é da catástrofe, afinal, para que nós estamos discutindo materialismo histórico e materialismo dialético? Bom, aí eu preciso entender melhor a posição desses outros, não é? Com certeza Badiou e Rancière estão se conciliando com a autossérie e com o marxismo. Depois de outras voltas aí, eu vi o Badiou em Belo Horizonte nos anos 90. Ele falava sobre Heidegger, os seres, os eventos, que era o nome da palestra. Achei péssima, sinceramente. Agora ele repensou, né? Ele está discutindo a hipótese comunista, ele está discutindo autossérie de novo. Mas realmente ele mistura com Heidegger e Nietzsche. Mas tudo bem, é interessante. Mas tem essas colocações que eu falei aí. Na palestra que eu vi do Badiou, eu preferia a fala do Celso Garcia, que é o petista aqui, que acompanhou... Parece que ele acompanhou Foucault aqui em Belo Horizonte, pretendo falar disso em outro vídeo. Eu preferi o petista falando que o Badiou. Badiou estava na posição anarquista, falando de Heidegger. Gostei, não. Beleza, então. Bom dia para vocês.